A gente vai ao vivo com a repórter Mônica Hermílio, está aqui posicionada com a gente. Mônica, quais as dicas que a polícia pode passar para que a gente não caia, nesse tipo de golpe que a gente acabou de ver aí com o Neto Mota? É com você, Mônica. Oi, Douglas, boa tarde para você mais uma vez. É importantíssimo, a gente ter a orientação correta da polícia para que não caia em golpes como esse. Mas é bem difícil, porque você vai até um correspondente bancário desse confiando naquela instituição, confiando naquele serviço que é oferecido. Mas para falar sobre esse assunto, de como a gente pode se precaver, principalmente os idosos, que são, na maioria das vezes, os principais alvos, para falar sobre isso, eu vou conversar com o delegado Thiago Prado, que já está aqui com a gente. Ele não está à frente dessa investigação, mas pode perfeitamente, delegado, orientar principalmente os idosos que vão até esses locais, que ainda não têm aquele manejo de fazer os pagamentos via internet, via aplicativo e preferem ir até um correspondente bancário desse. O que eles podem fazer para garantir que não vão sofrer nenhum tipo de golpe? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, quando estamos na terceira idade, ou seja, os idosos, é um momento em que há uma vulnerabilidade, ou seja, as pessoas acabam desarmando-se e confiando mais em terceiros, justamente para pedir ajuda, para pedir uma orientação e um auxílio, seja em pagamento, seja em transações de um modo geral nas redes bancárias. E é neste momento que criminosos agem com essa vulnerabilidade, seja com engenharia social, ou seja, pessoas que não representam o banco, se passam por funcionários do banco ou até mesmo de outras formas, conseguem enganar os idosos para pegar o seu cartão, para pegar a sua senha e assim sacar altos valores, causando prejuízo aos próprios idosos ou até mesmo, como é o caso que aconteceu no interior do nosso estado, em que há uma pessoa que é funcionário de uma rede bancária ou então até mesmo uma correspondente bancária e venha causar esse prejuízo ao idoso. Neste caso, a gente tem que observar que o idoso pode se precaver, se prevenir, que após a realização da transação, pedir sempre o extrato bancário, para verificar se o valor recebido, ou seja, o valor sacado e que o idoso recebeu em espécie, em pecúnia, corresponde àquele valor debitado na sua conta. Essa é uma das formas para que o idoso possa ter esse controle maior. Orientado também que a partir de um certo momento da vida, o idoso que gosta de ir até o banco, sempre ir acompanhado com alguém, sempre solicitar a ajuda de alguém de confiança para ir com ele até esses locais? Sem dúvida, esse é o ideal, que a gente tenha sempre o idoso acompanhado de uma pessoa mais hábil no que diz respeito a essas transações financeiras e que possa auxiliar o idoso. Mas, claro, nem todos os idosos têm um amigo, um familiar disposto a ir a todo o tempo. Então, é preciso confiar realmente nos funcionários do banco, não aqueles que estão ali na parte externa se dizendo ser funcionários. Isso precisa ter muita cautela, pois é justamente naquela região externa, nos arredores da agência bancária, em que há essas pessoas se passando por funcionários do banco e aí, nesse caso, leva o idoso a incidir em erro. É preciso confiar naqueles agentes que estão na parte interna do banco. Caso haja qualquer tipo de dúvida ou seja necessário um auxílio de algum funcionário do banco, procure aquele que está lá com um crachá bem identificado para que você tenha uma segurança. Delegado, em casos como esse, que se identifica que a pessoa realmente é o representante daquele banco, trabalha para aquela instituição, para aquele representante bancário, o idoso ou qualquer pessoa que se sinta lesada, ele tem como reaver, ele tem como recuperar o dinheiro que foi perdido? Perfeitamente. Quando nós vamos, seja idoso, seja, enfim, qualquer pessoa que vai a um banco ou um correspondente bancário e acaba sendo fraudado por esse preposto, por esse agente da instituição financeira, aí a gente tem que lembrar que há uma relação de consumo entre as partes, de modo que a gente não tem como fiscalizar, muito menos saber se aquela pessoa é de confiança ou não. Parte do pressuposto de que o banco faz esse controle. Então, dito isto, caso haja qualquer tipo de lesão ou fraude que o idoso ou qualquer cidadão venha a sofrer por conta de um ato de um funcionário do banco, aí, tratando-se de relação de consumo, é importante fazer um boletim de ocorrência, relatando todo o fato, todo o prejuízo, quando aconteceu e, claro, buscar
uma restituição judicial, né? Se o banco não restituir administrativamente, é preciso que se ingresse na justiça, seja através de advogados, seja através da Defensoria Pública, para que o idoso não fique no prejuízo. E, sem sombra de dúvidas, é importante deixar claro que a Delegacia de Polícia é uma instituição que está sempre de portas abertas, né? Havendo qualquer tipo de dúvida ou receio do idoso, é importante que possa procurar a Delegacia de Polícia, procurar uma orientação e, se for o caso de ter sido enganado ou lesado, fazer o boletim de ocorrência. Ok, obrigado pelas informações. Eu conversei com o delegado Tiago Prado, portanto, está aí. Né? Cuidado, sempre, nunca é demais. Então, se vai no correspondente bancário, preste atenção, pede ali o extrato depois que solicitar aquele saque, busca, né, se cercar de todas as informações que você puder para ter certeza que aquela negociação foi feita, né? Se aquela negociação realmente foi finalizada. Se vai no banco, buscar realmente, como o delegado falou, as pessoas que realmente trabalham lá, é muito importante. E se por acaso for lesado, se por acaso cair numa fraude, num golpe como esse, procurar a Polícia Civil é sempre o melhor caminho para você conseguir resolver todos esses problemas. Cada dia mais, né, Douglas, a gente vê aí novas formas de aplicar golpes, novas formas de enganar o próximo, mas a Polícia Civil está sempre de olho. Voltamos com você.